O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje aqui estamos com Juliana Nogueira, ou melhor, Julie Nogueira, para conhecer um pouquinho dela, mas vamos começar primeiro com um brinde, né, que é de praxe. Então, Julie, primeiro a gente quer conhecer o convidado, o que ele faz, de onde que ele é. Eu cheguei aqui em Volta Redonda, não sou daqui, sou de Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza, nascida e criada lá. E aí eu me casei e vim embora para Angra. E quando eu me separei, eu vim morar em Volta Redonda. Subiu a serra ali. Subi a serra porque a minha primeira formação é como advogada e eu já tinha uns escritórios lá no interior de São Paulo. Então aqui para mim ficava como uma ponte assim de descanso, né? Eu ia atender, voltava e descansava. Você fazia bate e volta de Angra aqui? Fazia. Caramba. Cheguei a fazer bate-volta um período de Angra, Bananal, Arapeí, atendia Bananal, Arapeí, voltava para Angra, e depois atendia São José do Barreiro e voltava para Angra. E aí ficou muito cansativo as viagens. Imagino. Imagina. E aí a gente resolveu ter uma ponte aqui, né? E depois, assim, no início, quando a gente abriu os escritórios como advogada, minha mãe que fazia os atendimentos, e aí eu ficava atrás, fazendo as petições, fazendo as audiências, enfim. Mas aí eu vi que era muito cansativo e a gente comprou um apartamento aqui e vim para cá. E quando eu me separei, eu vim definitivo para cá com os meus filhos, trabalhar aqui, porque continuei mantendo o lugar como ponte, abri meu escritório aqui e tudo. E aí, como eu estava naquele turbilhão da separação, né, e comecei a conhecer as terapias holísticas, Eu realmente estava tendo essa dúvida, como que a advogada foi parar nas terapias holísticas, assim, que é uma vibe completamente diferente, né? E aí todo mundo me pergunta, todo mundo se questiona por que eu fiz essa mudança, né? Mas você ainda continua advogando. Você vira uma chavinha ali. Eu viro uma chavinha. Eu separo os dias da semana, ó, tais e tais dias eu tô aqui trabalhando como terapeuta, e tais dias eu tô trabalhando como advogada. Pô, maneiro. Concilio as duas coisas, porque no fundo, como terapeuta, eu consigo encontrar o meu equilíbrio, né? A advocacia te consome muito energeticamente. E na posição de mulher, de mãe, trabalhar fora e dar conta de tudo, aí fica pesado. Então, para a gente tornar mais leve, para eu tornar a minha vida mais leve, eu busquei essas terapias. E aí eu me encantei, né, pelas terapias. Mas como que você conheceu? Através de um vídeo do YouTube. Você estava assistindo o YouTube? Tava lá, deitada na cama, e procurando, né? Zapeando, assim. Zapeando. E aí caí num vídeo do YouTube que me chamou bastante atenção. E aí comecei a seguir do Espaço Humanidade, Andressa Molina. E ela fala muito sobre espiritualidade, terapias energéticas. Ela tem um método próprio, né? E foi o método que eu fiz, a formação. Agora eu estou fazendo uma mentoria bem específica, né? De aprofundamento da aplicação das técnicas. Mas, assim, e aí eu comecei a consumir os vídeos dela e fez muito efeito. Só em consumir os vídeos já fizeram muito efeito na minha vida. Logo naquele momento ali de transição, que você tá separando e mudando de lugar. Um pouco sem chão. A gente fica um pouco meio perdido e aquilo foi uma sustentação para mim, né? Tem gente que vai procurar religião, tem gente que vai procurar diversas outras coisas, né? Tem gente que fica saindo o tempo inteiro, enfim. Volta a ser jovem. E aí eu procurei esse caminho pra mim e fez muito sentido. Que legal, o que eu tô achando bacana é que assim, foi do nada, caiu no vídeo no YouTube. Na verdade, nada do nada, Sim, né? exatamente. Mandaram de alguma forma pra você ali. Isso, chega um determinado momento da vida que a gente finda procurando esse caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, né? É aquele famoso um pouco que igual você falou do autoconhecimento, é se encontrar. Se encontrar, começar a entender como é que você funciona, como é que funcionam as suas relações no trabalho, na família, com os amigos, né? Porque quanto mais você se conhece e sabe como você funciona, as suas relações vão ficando mais fluidas, a sua vida vai ficando mais fluida, vai ficando mais fácil, né? Porque aí você já começa, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, eu já consigo expressar
que eu gosto, o que eu não gosto, aquilo que faz sentido para mim, o O lugar que te faz bem, o que não que me faz. faz bem, o lugar, assim, às vezes eu chego num lugar e aqui não tá legal, que nem na sexta-feira fui ao banco e aí o banco lotado e todo mundo reclamando e aí a gente à beira de um eclipse e eu disse assim, aqui não vai dar para mim não, tava uma geral reclamando. Quando eu fechei assim os olhos e vi aquele movimento energético ali acontecendo, na mesma Você já hora consegue eu perceber a percebo. energia do ambiente. Você sente, né, quando tá denso. E aí eu disse assim, aqui não vai dar para mim hoje não, saí. Porque vai te sobrecarregar, é Me isso? sobrecarrega. Sensivelmente me sobrecarrega. E também, assim, eu sinto muito como se, quando eu chego num lugar, sabe aquela sensação que você encontra uma pessoa e você diz, fui na cara daquela Não pessoa, bati, né, com não essa pessoa. bati. Então, assim, é tipo isso, sabe? Energeticamente a gente sabe, né, o que faz bem pra gente e o que não faz bem. Eu costumo dizer que essa mensagem, ela chega o tempo inteiro pra gente. E é preciso a gente estar menos reativo para entender, interpretar. O telefone de lá de cima para cá toca o tempo inteiro. A gente que A insiste linha não tá conectada o direta, né? tempo inteiro. A gente que atende só quando quer. Exatamente. A minha professora de psicanálise, ela diz muito assim, olha, vocês já viram alguém aprender? A gente aprende no amor ou na dor, né? Eles, vocês já viram? Infelizmente, a maioria é na dor, né? Vamos ser sinceros. Não, a gente chegou a essa conclusão. Você conhece alguém que aprendeu no amor? Começar, pelo menos, não. Ninguém aprende no amor, só na dor, né? Então, é isso. E aí a gente precisa, assim, a minha intenção, eu comecei a fazer os meus atendimentos e tudo, e assim, eu estou buscando, reconhecendo no lugar, no ambiente, nas pessoas, essa necessidade de aprender a fazer essa conexão, né? De se entender como uma energia. Porque fisicamente a gente entende que tudo é formado de átomo, tudo é energia, A gente tá vendo ali, tá né? direto, né? Isso aí a energia se densa, se condensa para se materializar em algum objeto, enfim. E nós também somos assim. Eu digo Somos que seres energéticos, né? Como você costuma falar. energéticos. E eu fiquei até com uma dúvida quando você citou isso, né? A gente brinca que tem o pré-podcast, né? Uhum. Somos seres energéticos. Sim. E a gente recebe e emana. Recebe e emana energia. Funciona assim, ó. Você olha para o seu corpo, você imagina um carro. O que o carro precisa? Combustível, energia. O carro tudo. combustível precisa, para ele andar, ele precisa de um motorista e ele precisa de energia, né, do combustível. Então é exatamente isso. O nosso corpo é apenas um carro, né? E quem faz esse carro andar? É o nosso espírito, né? Uhum. E a energia, a gente não acha que não, mas a gente está muito conectado com essa energia eletromagnética da Terra. Uma coisa que eu gosto muito, assim, eu não sou muito ligado nisso, sim, mas minha sogra gosta muito, eu converso bastante com ela, mas é o pé no chão, descalço na grama, assim. Isso. E eu sempre falo que isso zera energia e tal, isso desde pequeno, e eu gosto muito desse contato. Desse contato com a Terra. Isso. Por quê? Sempre gostei muito. Porque o magma da Terra, ele sobe, ele entra na sola dos seus pés e ele tem uma força energética de materialização e de criação, né? E assim também como tudo que tem em você sai e vai para o centro da Terra para ser transmutado e regenerado. Que a gente não percebe o que a gente isso faz acontece diariamente. Que é o que a gente faz de zerar a energia mesmo, igual a gente fala, né? De aterramento e tal. Aterramento. Às vezes você tá, por exemplo, faz um trek, por exemplo, né? E aí você toma um banho de cachoeira e aí você se sente mais leve, porque você vai, a água da correnteza leva aquela energia. Água de rio é gostoso, né? De mar que seja, né? Aquela coisa que tá ruim em você. Uhum. E aí a gente não entende muito porque as nossas emoções, elas vão bloqueando os nossos centros energéticos, né? A gente tem os nossos centros energéticos no nosso corpo que faz a gente receber... São vários? Vários, os chakras, né? E aí esses centros, eles recebem a energia que vem da Terra. E aí o que acontece? Essa energia vai fluindo pelo nosso corpo, né? E aí vai nos dando essa vida, essa vitalidade.
E aí, o que atrapalha esse fluxo? As nossas emoções. E hoje em dia todo mundo estressado, psicologicamente abalado. Abalado, é a ânsia do viver, do ter, do estar em algum lugar, do fazer alguma coisa, do estar As redes ocupado. sociais ocupando a gente o tempo todo. Criando mais ansiedade nas Porque pessoas. todo mundo é feliz na rede social, né? Exatamente. E você vai vendo isso. E aí as nossas emoções, elas vão bloqueando esses nossos centros energéticos. E a gente não percebe, mas assim, todo cunho, toda doença, ela no fundo, ela tem quando você estuda bioenergética, você compreende que as doenças, na maior parte das vezes, elas são causadas pelas nossas emoções. As nossas emoções adoecem, nós adoecemos energeticamente, por conta das nossas emoções, e isso vem para o corpo, né? Aí a gente chega a virar físico, assim. Chega físico, ficamos doentes, né? E aí o meu trabalho como terapeuta é exatamente esse, é fazer essa limpeza energética no teu corpo, no teu físico. Para tirar esses bloqueios, é isso? Esses bloqueios. Porque quando você vai tirando os bloqueios, o que é que vai acontecendo? O fluxo da energia. É como se fosse a gente... Um exemplo aqui, tá? Eu tô aprendendo com todo mundo. Tem uns fluxos no nosso corpo, a gente vai criando barreiras, barragens. Blocos, exatamente isso. Vai criando blocos por conta das nossas emoções. A gente não digere bem essas emoções e aí elas criam blocos. A gente tem os nossos corpos sutis e esses blocos eles se instalam em alguns desses corpos sutis, né? E aí eu, como terapeuta, eu vejo em que corpo sutil está localizado esse bloqueio. Você consegue determinar onde está o bloqueio? Consigo. A gente vai lá na origenzinha, a gente caminha lá na origem do bloqueio emocional que gerou, que está ali instalado em você. E aí a gente faz essa limpeza energética para que você reestabeleça esse fluxo e tudo. Além disso, eu trabalho também com a psicanálise, porque aí eu costumo dizer que na maior parte das vezes a gente limpa, mas se a pessoa não ganhar consciência, vai voltar. E aí a gente volta de novo para a questão da gente ser um ser energético, né? A gente está sempre energia, a energia vibra, a energia tem uma frequência. As nossas emoções têm frequência, cada emoção que existe, ela vibra numa determinada frequência. E energeticamente, como é que as relações se estabelecem? Por sintonia dessas frequências. É um pouquinho daquilo que você falou lá no começo de vocês. Você olha para uma pessoa, você gosta dela, olha para uma pessoa, não gosta. Essa sintonia que você está falando? Essa sintonia. Quando você olha energeticamente, que você percebe que aquela pessoa não vibra na tua mesma frequência, você sente ali aquele incômodo, né? E aí você sente aquele incômodo e você percebe que alguma coisa ali tá... É igual quando dois ímãs do mesmo lado não conseguem juntar, assim? Sim, e isso é bom pra gente entender o que atrai na matéria. Eu tô cheio de metáforas hoje, né? Não, mas é isso mesmo. O que atrai na matéria? Os lados opostos dos ímãs. Então, fisicamente, a gente se atrai por oposição. Energeticamente, a gente se atrai por vibração. De tão energético, por sermos esses seres energéticos. E os animais também emanam? Porque, assim, tem uns animais que são muito próximos dos humanos. Eu andei até lendo uma vez sobre cavalo e crianças autistas, que eles se escolhem, não é você que impõe. Eu achei muito legal quando eu estava lendo essa matéria. Exatamente. E essa energia também. Essa energia, só que tem uma vantagem, que os animais, eles têm uma facilidade de emanar e transmutar mais facilmente. Que é a pureza deles ali, né? Pureza, entendeu? Mas a gente se conecta com os animais. Quando a criança autista, né, se conecta com o animal, aquele mundo de conexão energética que está ali, ele é muito maior, ele é ampliado. Por conta como se fosse uma antena, assim. Porque a antena do autista, ela é maior. Ele é autista exatamente porque essa antena é maior. Capta mais coisas, ele entende melhor. Capta muito mais coisas, né? E aí ele não sabe lidar com isso, né? O corpo dele está em desenvolvimento. E aí, como ele não sabe lidar, ele acaba tendo as reações físicas e emocionais que a criança autista
apresenta. Inclusive, eu faço também tratamento com autistas, né? E o interessante, assim, que a orientação que a gente tem do tratamento energético com autista é exatamente, primeiro a gente é uma criança, Sim. né? Então, a criança, ela capta muito a energia dos pais. Assim como os animais também, né? Uhum. A gente, às vezes, tem um cachorrinho, um gato, algum animal em casa, e aí o animal adoece. E a gente não percebe por que ele adoece. Ah, adoece porque tá velhinho, adoece porque teve contato com algum alimento que o fez mal. No fundo, ele adoece porque ele tá ali protegendo seus donos. Ele tá captando a energia negativa para ele, para não ir pro dono. Exatamente. Para não ir pro dono, né? Ele capta essa energia e ele finda adoecendo. Tem animais que têm mais poder disso, vamos dizer assim? De captar isso? É. O gato, por exemplo, ele é um animal, ele capta muito essa energia, ele é um protetor espiritual, Por isso né? que, não sei, eu vou entrar num Sim, lugar aqui sim. que eu não sei se tem a ver dos egípcios gostarem tanto de gato? Sim, tem a ver. As energias das pirâmides, né? Elas são energias de quinta dimensão. E aí é um assunto A gente vai bem aprofundando, a gente extenso. vai aprofundando. É que eu adoro as pirâmides, sempre me Sim. fascinou. Assim. Tenho muita vontade de conhecer o Egito. É uma energia de quinta dimensão, né? Hoje a gente está numa energia de terceira dimensão, transitando aí por uma energia de quarta dimensão, indo para uma energia de quinta dimensão. Que é a das pirâmides. Que é a das pirâmides. E é uma energia numa velocidade muito rápida, né? Uma transmissão energética muito rápida, muito boa para cura, né? Inclusive, eu tenho uma técnica dentro da metodologia que eu aplico no tratamento, a gente usa a energia de quinta dimensão. A gente se conecta com as pirâmides de Saqqara e Kelps para captar aquela energia, para aquela energia vir e fazer o tratamento energético no assistido. Caramba. É muito legal. Essa energia atualmente, você falou que a gente está na 3. A Terra está na 3 tramitando na 4. A Terra. É. Mas é cíclico? Tipo, por exemplo, na época dos egípcios era 5. Não é cíclico, assim, não é que é cíclico, a gente está em processo de evolução, né? Eu não sei se você já ouviu, mas as pessoas aí falam que a gente está numa transição planetária, né? E aí, o que é essa transição planetária? É um processo de evolução da humanidade mesmo, né? E a gente passa, eu costumo dizer que a gente vem do reino mineral, né? Primeiro vieram as Idade rochas, da pedra a ali. idade da pedra. Aí a gente passou para o reino que é o reino mineral é o chakra básico, né? Que é a energia telúrica da terra. Aí a gente passa pelo reino vegetal, certo? Depois vem o que é a energia vegetal, vegetal é a energia do nosso chakra sacral, né? E aí a gente passa pela energia do reino animal, que são os nossos instintos, que é o nosso chakra do plexo solar, desenvolver o nosso chakra do plexo solar. E hoje a gente está desenvolvendo o reino hominal, que é exatamente o homem, a humanidade, que é o desenvolvimento do nosso chakra cardíaco, né? E aí o que isso significa? Amar ao próximo como a ti mesmo. Que a gente precisa aprender para acabar com essas dores todas que existem aí no universo, enfim. Um pouco dar um passo para trás para olhar por fora, assim. Não, pelo contrário. A gente tem que olhar para dentro. Para dentro. Exatamente. De cada um. Eu tenho que olhar para dentro de mim, aonde está a minha essência, quem eu sou, o que é que eu gosto. Você tem que olhar para dentro de você, onde está a sua essência, quem você é, o que é que você gosta, você manifestar o seu valor para o universo te retribuir, né, com a entrega monetizada do teu valor. É tudo isso. E aí a gente viver em sociedade, respeitando a essência de cada um. Exatamente, respeitar o outro. Se o outro é diferente ou não, entendi, tá ok. Entendi, tá ok. E pronto. Entender que, por exemplo, eu acho que o maior desafio hoje das pessoas e das relações, seja elas familiares, de trabalho, de afetivo e íntima, é entender que nós temos as nossas necessidades básicas afetivas. E aí, quando que a relação
ela se deterioriza? Porque a gente não reconhece, a gente reconhece a A nossa, a gente sabe a nossa necessidade. Entendeu? Mas não aceita a do outro, né? E aí, esse desenvolvimento desse cardíaco, do reino nominal, é exatamente isso. Aprender e aceitar e a respeitar e amar o outro do jeito que ele é. Você não precisa ser de outro jeito você não precisa ser do jeito que eu quero. Cópia minha para conviver, né? E aí é bem difícil, né? A gente repara hoje Sim, as relações... sabendo, ainda mais você sabendo de tudo isso. A gente fica assim, é bem difícil lidar com tudo isso e organizar tudo isso emocionalmente dentro de você, ganhar essa consciência, e com esse ganho de consciência, por isso que eu gosto muito de trabalhar o tratamento energético com o ganho de consciência, com a psicanálise também. Que é soma só, né? É uma soma. Não adianta eu ir te limpar, eu te limpo. Eu não energeticamente você tá beleza, aí você vê uma coisa ali, ou você briga com alguém ali, você volta todo o seu padrão energético a vibrar de uma forma, né, menor, negativa, vamos dizer assim. E aí o que adiantou eu te limpar? Você também tem que ganhar consciência para você saber que ali, naquele momento, naquele lugar, ou com aquela pessoa, dentro daquela relação, ou dentro do teu trabalho, como que você vai lidar. Que é o que a gente costuma falar quando o lugar é tóxico, é isso? Isso, um lugar tóxico, um trabalho tóxico, um patrão narcisista, ou uma relação onde uma das partes, né, tem um comportamento narcisista. Enfim, aí se torna a relação tóxica dessa forma. Mas é tóxica por quê? Porque a gente não respeita, nós que não respeitamos as necessidades básicas do outro. Que é que tudo seja do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente quer. Entendeu? Todo mundo quer cuidar. A gente tem dificuldade de receber, a gente tem dificuldade de dar, né? Aí o masculino e o feminino, entendeu? Tudo está conectado, tudo. É assim, é muito magnífico, assim, o que acontece. E aí eu tenho percebido que esse conhecimento, ele precisa chegar nas pessoas, para a gente mudar um pouquinho a nossa percepção, para a gente deixar de colocar no outro cria uma expectativa, né? E aí quando a gente cria essa expectativa e o outro não tá nem sabendo, ele não tá nem sabendo dessa expectativa. O que é que a gente faz? A gente sofre. E quando a gente sofre, aí a gente cria um bloqueio emocional. E aí o fluxo da energia, né, fica naquele bloqueio emocional. Aí você vai e se limpa energeticamente. Então, esse ganho de consciência também é muito importante. E como que essa limpeza funciona? Assim, depende muito do local do bloqueio ou não? Depende. Cada corpo sutil, a gente tem o corpo espiritual, a gente tem o corpo etérico, que é o corpo de transmissão dessa energia vital para o corpo físico. E a gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo emocional, racional, a gente tem o nosso eu superior, né? E aí a gente tem o corpo onde ficam os nossos registros acásticos e o corpo onde é a nossa centelha divina. E aí eu também vejo que a gente precisa ganhar essa consciência de que, imagina que o seu corpo é feito de células. As células se juntam e formam os órgãos. Os órgãos se juntam e formam os sistemas. E aí o sistema forma toda essa parafernália que é o nosso corpo. E quando você olha para o universo, o que é que você vê? Uma natureza abundante, né? Tudo numa total sincronia ali. Sincronia, harmonia, né? E aí você se pergunta, quem é você nesse todo? Né? Eu costumava muito me perguntar isso, até eu entender assim, eu sou uma célula do divino, desse universo. Desse sistema gigante. Desse sistema gigante. E a gente precisa se enxergar nisso, né? Nesse lugar, nesse momento, para também começar a enxergar o outro. Maneiro. E pode vender seu peixe aí, tá? Falar onde você atende, os dias que atende, as cidades que atende, se é online, se é presencial. Então, meus atendimentos terapêuticos hoje, é online. Mas eu quero começar a fazer atendimentos
presenciais, porque depois da pandemia, a gente entrou numa onda desse digital. Exatamente. Né? Mas já faz um tempo, até para mim mesmo isso foi importante, de um ano para cá eu tenho procurado muito participar de vivências. E é totalmente diferente. Você ganha, você expande a consciência e aí você vem, participa de uma vivência presencial, é diferente. Então, eu estou partindo aí, o meu interesse é partir aí para esses atendimentos presenciais, né? Dando essas vivências para que as pessoas tenham essa experiência de se conectar, de aprender a fazer essa conexão, né, com a sua espiritualidade. Eu acredito que o presencial seja até o mais rápido, talvez, não sei, que aí você se conecta com a pessoa ali e consegue passar melhor a mensagem. No online, sei lá, se cai a internet da pessoa, o que pode acontecer? Não, na verdade, sim, online e presencial é o atendimento, né? Se vocês atenderam assistido na forma online, atenderam assistido na forma presencial, é a mesma coisa, o efeito é o mesmo. Porque a gente está trabalhando com energia. E a energia está no mundo sutil. Então, é o mesmo. O que eu vejo é que no presencial te proporciona essa percepção no corpo, no teu sentir, de forma mais não é... Incisiva, não? Incisiva. Isso, incisiva. Você sente. Ah, você tem uma resposta mais momentânea, assim, da pessoa. Não eu, porque ali eu tô só como um instrumento, mas o próprio assistido, a própria pessoa, ela tem essa percepção, né, energética mais... É como se ela se sentisse energeticamente mais segura, sabe? A pessoa. Eu sei que o tratamento online ou físico está ocorrendo do mesmo jeito. Está acontecendo do mesmo jeito. Então, eu acho que depois da pandemia, eu venho sentindo que as pessoas estão tendo essa necessidade desse momento mais de vivência, desse momento mais presente um com o outro. Mas é porque assim... Porque é uma troca, né? Mas talvez até eu imagino o porquê, porque o que aconteceu comigo e com todo mundo? Com todo mundo. A pandemia era tudo online, no começo era legal. Vamos assistir uma live de tal cantor? Vamos. Agora, na hora que fala live de tal cantor, eu falo, não aguento mais não. Ficou cansativo. E me remete à pandemia. Exatamente. Me dá aquela sensação de, será que tá voltando? Eu tenho percebido que as pessoas têm me dito, usado exatamente essa palavra, se tornou cansativo. No curso, eu tô doido para um curso presencial, não aguento mais curso online, exatamente por causa disso. Porque na pandemia foram tantos. Exatamente. Eu faço um curso de odologia comportamental em São Paulo, com o professor Torquato. Maravilhoso. Depois, sinal, super indico. Eu até anotei aqui alguns cursos que você tem para eu poder entender o que é. Tá, vamos explicar devagarzinho. E aí, eu disse assim, não, eu sabia que tinha ele online e sabia que tinha presencial. Online, para mim, seria muito mais cômodo. Eu tô aqui em Volta Redonda. Não, eu vou fazer presencial. E aí, todo mês eu viajo um final de semana, sábado e domingo a gente tem aula para fazer o curso. E o dia inteiro? Assim, o dia inteiro. Não, o dia inteiro não. O curso é sábado de tarde e domingo de tarde, né? E aí, mas assim, vale muito mais a pena. A experiência, o contato ali com as pessoas, aquela troca. Porque eu acho que no online a gente perdeu um pouco a troca, entendeu? E aí essa relação entre pessoas, ela se estabelece quando a troca é maior, entendeu? E fica mais gostoso aquela troca. Aí conexão mesmo. A conexão, aí o outro fala daquilo que ele está sentindo, se manifesta, e aí você, de alguma forma, em algum ponto daquela manifestação, você se conecta também, porque aquilo também mexe com você, e aí você transmuta, ressignifica aquilo de uma forma mais rápida. É um curso de duração de quanto tempo? Esse curso são 6 aulas. 6 finais de semana. 6 finais de semana. E que é assim, finais de semana, na verdade, são 6 meses, né? Porque é um final de semana por mês. Não, Tem gente de Mato Grosso. Nossa, a pessoa vai no presencial. Tem uma amiga lá de Mato Grosso, eu acho o máximo. Maneiro. Porque, poxa, né? Mas quando você fala que é de Fortaleza, o pessoal deve imaginar que você veio de Fortaleza pro curso, né? Deve imaginar, não? Não. Ou você já fala que veio de Volta Redonda? Não, porque na verdade eles me conhecem como advogada, né? Entendi.
E aí, entrando aí, querendo... E lá tem várias profissões também, assim, Vários profissionais. A maioria terapeutas. já E terapeutas. também tem pessoas, por exemplo, a gente tem esse colega engenheiro, que eu te falei, que ele tá lá como autoconhecimento. Né? Ele aplica o que ele tá lá aprendendo no trabalho dele. Porque facilita o trato com as pessoas. Eu ia até te perguntar, o que todo esse seu conhecimento agora ajudou na advocacia? Então, eu também senti de aplicar isso na advocacia, porque eu faço advocacia previdenciária. Só previdenciária. E aí, o que acontece? Eu faço concessão de benefícios e trabalho com benefícios também. A maioria, como eu estou mais para o interior, eu faço muito trabalhador rural. Mas também faço muito auxílio-doença, né? E aí, hoje, o que me ajudou? Hoje, quando eu pego um auxílio-doença, eu entendo a causa emocional daquilo ali. E eu consigo ajudar a pessoa em vários parâmetros. Tanto para ela conseguir o benefício, né? Mas como também para ela conseguir um pouco de equilíbrio ali no emocional que ela tá. Entendeu? Então, assim, já aconteceu de eu fazer um atendimento previdenciário na advocacia previdenciária, e aí eu captar alguma coisa, e aí eu vou... Radarzinho ligado ali. Eu tenho uma senhorinha que até já fiz o benefício dela e tudo, e aí de uma vez ou outra ela aparece lá no meu escritório em Bananal. E aí ela diz, nossa, você é minha psicóloga. Eu nem psicóloga sou, eu sou psicanalista. E aí ela, nossa, eu adoro vir aqui conversar com você. Parece que eu fico mais leve quando eu saio daqui, depois que eu converso com você. Eu disse, então tá bom, volte sempre, a porta tá sempre aberta. Eu disse, minha filha, você precisa ampliar isso. Eu disse, calma, não é todo mundo que aceita, né? Não é todo mundo que tem essa abertura ainda de me ver como advogada dentro do escritório e também de me ver como terapeuta. Mas, igual assim, você vira a chavinha, não é fácil para as outras pessoas talvez virar, né? As pessoas talvez não tenham, né? Eu já estou há muito tempo advogando, muito tempo advogada, imagino nesses lugares também, né? Para eles é mais difícil isso, de enxergar isso. Mas a gente é sementinha, a gente vai plantando, assim como começou com a advocacia. Né? Já tem essa aí para ajudar a divulgar já. Exatamente. Aí a maioria dos meus atendimentos eu faço de forma online. Né? Porque a gente vai participando desses grupos de mentoria, e aí a gente vai se juntando, e aí todo mundo se conhece, e aí todo mundo tem a necessidade de ter o tratamento, de fazer o tratamento, porque é bom, vira e mexe, é bom você fazer um tratamento energético. Eu imagino. Porque você vai limpando, você vai ganhando mais consciência, você vai ganhando, não pelo trabalho emocional, mas também assim, pela essa limpeza energética, te ajuda a ter mais clareza da vida. Mais clareza dos seus processos emocionais. Próximos passos para dar. Ter mais clareza dos seus propósitos. Entendeu? E é isso. E aí você me falou aí das minhas técnicas, Não, eu até anotei aqui. Ó, vamos ver se tá tudo aqui, tá? Vamos ver se eu anotei. É humanoterapeuta, né? Que a gente já falou. Isso. Terapeuta energética. Terapeuta quantiônica. Quantiônica é a mesma coisa é a mesma técnica do humanoterapeuta. Né? Na verdade, lá no humanoterapeuta é um método, e um dos métodos se chama humanometria. E a diferença do terapeuta quantiônico é que, na verdade, lá a gente não usa a humanometria, a gente usa a apometria. E o que é isso? Exatamente, era a minha próxima pergunta. E o que é isso? Isso é uma limpeza energética no nosso campo espiritual. Né? Tanto limpar energias que estão ali encostadas e estão te sugando energeticamente, como limpar você para um ganho, de levar você para um lugar, né, espiritual, energético, que você deixe também, que a gente tem muito processo auto-obsessivo, né? E as pessoas não percebem, mas a gente se sabota o tempo inteiro. Então, também esse trabalho é feito. A gente bloqueia a nossa energia o tempo todo de alguma maneira. Assim. A autossabotagem é uma auto-obsessão. Nada mais é do que isso, entendeu? E aí a gente faz essa limpeza energética para que você saia desse processo de auto-obsessão, de auto-sabotagem. Que você consiga enxergar realmente isso. Né? Você também mandou radiestesia terapêutica, é isso? Isso, radiestesia terapêutica. Radiestesia, o que é a radiestesia? Rádio é radiação. Estesia é você medir essa radiação. Estesia é medir essa radiação.
eu meço o seu campo energético, né? A gente usa uma mesa, eu tenho os gráficos radiônicos, e são gráficos que eles ajudam você a medir essa energia, a medir aonde está esses bloqueios energéticos. Eu meço o seu, por exemplo, o chakra cardíaco tem bloqueio? Sim ou não? Sim, o pêndulo vai me dizer. A gente trabalha com um pêndulo, né? E aí o pêndulo me diz na mesa radiônica qual o percentual desse bloqueio, porque aonde você tem o bloqueio, eu sei mais ou menos como é que tá a tua vida, entendeu? Assim, um bloqueio no cardíaco, um bloqueio no chakra básico, um bloqueio no plexo solar, vai te dando diretrizes de onde está, qual é a tua maior dor, entendeu? Qual a origem dessa dor, e aí a gente também faz o tratamento com os gráficos radiônicos, né? A gente pode fazer o tratamento no próprio gráfico radiônico, como a gente pode fazer o tratamento na mesa radiônica. São tratamentos distintos. Eu costumo fazer os dois porque eu gosto de potencializar esses resultados. Eles me dão resultados mais acelerados, né? Mas, de novo, eu volto àquela ideia, assim, te limpar energeticamente, equilibrar esse teu centro energético é importante. É equilibrar os chakras? É isso? Equilibrar os chakras é importante, sim. A gente tem que procurar fazer isso com uma maior frequência, mas também aliado a um ganho de consciência. Porque é o que você falou, não adianta você ficar limpando e a pessoa não mudar. Você passar um paninho e a pessoa não tomar banho, né? Exatamente. E aí a sujeira vai se acumulando. Aí você vai ver, né, a pessoa voltando e fala, nossa, você não fez nada. Mas você também dá dicas de como ela mantém limpo? Ganho de consciência. É isso que faz. A gente olha para o que ela carrega de dor, né? Que ela chega num ponto que você provavelmente a radiestesia me dá o indicativo de onde está a origem dessa dor, por exemplo. Mas se você consegue se limpar por você ter esse conhecimento? Sim, o tempo inteiro. Eu tenho gráficos de tratamento energético montados para mim o tempo inteiro. E aí, tipo assim, também essa questão, eu quero materializar algo, eu vou lá e monto um gráfico, um tratamento para materialização de algo. Maneiro. Entendeu? Muito legal, assim, tanto de me equilibrar energeticamente, como adquirir alguns objetivos. Na minha cabeça deve estar aqui, nossa, eu devo ter bloqueio pra caramba, porque minha vida é uma loucura. Posso te passar um relatório depois. Nossa Senhora, eu tenho até medo do resultado. Aí a gente pega o nome completo e a data de nascimento da pessoa, e aí faz essa consulta na mesa com o pêndulo, né? Bacana isso. E aí a gente vai vendo que por exemplo, um chakra básico bloqueado com excesso de energia ou com falta de energia, ele te dá um indicativo de qual era a sua dor. Um chakra sacral bloqueado, ele também te dá um indicativo de qual era a sua dor, sempre com excesso ou com falta de energia, entendeu? Um plexo solar, por exemplo, que é o chakra das nossas emoções, eu te digo, se ele está com excesso de energia, você está com aquela emoção ali fervilhando dentro de você. Eu só estou imaginando, deve estar tudo bloqueado. Se você está com falta de energia nesse chakra, você está num processo de tristeza, de falta de vitalidade da vida. Tem dia que você pode estar, eu não sei se é esse termo, tá? Porque tem dia que você acorda animadão, tem dia que você não acorda tão animado. Tem essa diferença, você não é que você está com bloqueio, você só está um pouquinho menos, emanando um pouquinho menos, assim. Isso depende muito do que você faz ao longo do seu dia, o que você vibra ao longo do seu dia, o que você pensa ao longo do seu dia, e aí você vai dormir. Porque às vezes você está num ambiente assim, tem vezes que entra uma pessoa, pesa o ambiente, e tem vezes que entra uma pessoa que recarrega, né? Recarrega o ambiente, isso traz é muito tanta legal. Alegria, não isso é muito legal. E essa questão do sono é bem interessante. Porque o que acontece no sono? A gente deita, o nosso corpo descansa e a gente um termo, né? Eu preciso dar uma estudada melhor para entender. Assim. A gente se desdobra. É como se o nosso espírito saísse do nosso corpo. Quando você vai ganhando consciência do ser energético que você entende que
quando você tem um conhecimento sobre a espiritualidade, você entende que esse desdobramento acontece porque às vezes você vai trabalhar para a espiritualidade. É a experiência extracorpórea que a gente Isso. fala? Entendeu? Acho muito interessante. Eu já vi vários testes, né, que fizeram, pessoas que Isso. contaram fatos que enquanto ela estava inconsciente e realmente aconteceu. Exatamente. E aí você sai do seu corpo. Outro exemplo disso também, que é muito, hoje está se falando bastante, é aquela experiência causa pós-morte, né? Uhum. E aí você tem aquela experiência e aí você literalmente Que é a luz no fim do túnel, um pouco? morre. De você... Você literalmente morre, e aí por alguma razão, por algum motivo, você retorna, e aí você muda o seu padrão energético, mas aquilo geralmente acontece para você ter Um estalo ali. um estalo. Vou assim te dar como mais uma chance. Isso. Se liga, se liga. Se liga. Eu tenho um amigo, eu conheci uma pessoa recentemente. Eu já tinha lido bastante sobre essa experiência, né, pós-morte. E aí eu conheci uma pessoa que ela teve essa pessoa, ela teve uma parada cardíaca, né, um infarto, ela infartou e ela ficou 40 minutos infartada. Dado como morto, assim. Dado como morto. 40 minutos infartado e depois de 40 minutos ele voltou. E aí eu disse assim, tá, e aí quando você estava do outro lado, o que é que você viu? E ele conta, assim, exatamente, que tinha o pai dele, tinha uma luz energética que ele não sabe o que era um formato de uma pessoa. Todo mundo fala coisa de luz, né? E aí um formato de uma pessoa, e aí os dois estavam fazendo um trato para que ele voltasse. Né? E aí ele voltou, e aí o trato da volta é para que ele fosse trabalhar a espiritualidade dele. Mas por que trabalhar a espiritualidade dele, né? Ele contando a história e eu me perguntando. Tinha alguma coisa da história da vida dele que estava obscura. Eu disse, tá, e aí você voltou e aconteceu o quê? Aí ele disse assim, Juliana, a minha irmã já frequentava um centro espírita. E aí, depois que eu me recuperei, ela resolveu me levar nesse centro espírita. E ele foi no atendimento fraterno. E no primeiro atendimento que ele fez fraterno, a pessoa que atendeu ele mandou ele ir para a sala de cura porque ele ia trabalhar na cura. Eu disse assim, mas você foi trabalhar na cura sem nem... De primeira, assim? De primeira. De primeira. Esse era o trato. E aí, ele me contando a história, eu já sabia o porquê, né? Você já tinha as respostas já. Eu disse assim, tá, mas me conta a história aí da tua vida. Como é que é isso? Ele disse, não, Juliana, eu vou te confessar, minha vida foi uma desgraça, bebia muito, uso de droga, tudo que você imaginar de ruim. E aí chegou num momento no fim do poço, um cara com 38 anos, com um infarto de 40 minutos. Filho, tem que acontecer alguma coisa. Natural não foi, né? Natural não foi. E aí é interessante porque pouca gente sabe, pouca gente entende, pouca gente aceita isso. Porque essas pessoas, muitas dessas pessoas que estão nesse lugar, né, de usar drogas, são pessoas que necessitam desenvolver a espiritualidade. Não, muitas usam para tentar sair da realidade que elas vivem. Isso. O que, mas que é sair momentâneo, né? O que é sair da realidade? É o desdobramento. Entendi. Entendeu? E aí, quando você vai trabalhar com a espiritualidade, você faz esse desdobramento de forma natural. E ele é tão prazeroso, enche tanto o teu coração de energia, de amor, de fraternidade, quanto o prazer que dá aqui. Sem o efeito colateral, talvez. Exatamente. Talvez não, com certeza. Exatamente. Então, assim, já vi casos, né? Isso que eu ia até te perguntar, de cases, assim. Sei de casos, por exemplo, que esse rapaz é um, e sei de outros casos que a pessoa foi trabalhar com a espiritualidade e hoje não tem mais, não usa, nada, vida normal, tá lá trabalhando, mas trabalha. Mas também passou por esse estalo que a vida deu aí. Chega no fundo do poço e aí a pessoa, ou ela permanece ali, né, ou ela morre, enfim, o fim sempre é um pouco mais trágico, né? Mas quando ela se expande para isso e aceita esse lugar, esse novo lugar de trabalhar a sua espiritualidade, aí esse estalo acontece. Ô, Daniel, acho que é o 4º podcast que eu vou falar de você, hein?
O Daniel teve aqui alguns episódios atrás. É sensacional o episódio com ele, porque ele quase se suicidou. Ele chegou a escrever uma carta. O que eu agora, com o pouco de conhecimento que você me passou, eu tô imaginando. Ele estava cheio de bloqueios na vida dele. Aí ele contou o motivo que fez ele mudar de ideia, carta escrita e tudo. Eu não vou falar, vocês assistem o episódio aí, galera. Dá essa moral aí. Mas ocorreu um fato na vida dele que fez ele ter essa virada. É um pouco disso que você falou, do que aconteceu, talvez, com esse rapaz do pós-morte, assim, foi um chacoalhão que a vida deu, então esse motivo que fez ele desistir, desprendeu as coisas de dentro dele, assim? Eu percebi que sim, tá? Porque, assim, quando eu tô te contando bem por cima, assista o episódio aí, galera. Quando ele me contou a história dele, ele já estava naquele estágio, assim, de ir trabalhar, de estar atendendo o cliente, já tinha perdido vários empregos. Trabalhando no automático. E aí ele falou pra mim, Juliana, eu saía do meu trabalho pra eu usar, porque eu não tava mais aguentando. Ou então ele parava no meio do trânsito de São Paulo, por exemplo. Quem aguenta? Trabalhava no meio do trânsito pra lá. E aí começou a se envolver. Ele já tava no fundo do poço. No fundo do poço. Não tinha mais nenhum... Devia estar sozinho. Exatamente. E aí ele teve esse infarto. 38 anos, isso mesmo. Muito jovem. Um homem de 38 anos, muito jovem. Quando ele me falou, eu disse assim, tem alguma coisa aí que não tá contada pra mim ainda, mas eu vou descobrir. E aí ele foi contando, né? E aí ele infartou. E quando ele infartou, e realmente ele teve essa experiência, né, pós-morte, e aí quando voltou, ele já voltou mesmo. Diferente já. E tentando entender um pouco também o que foi esse trato, né? E aí agora ele estuda, ele trabalha com a espiritualidade, ele trabalha num centro, na parte de cura. Na parte de cura, ele faz os tratamentos, ele recebe uma entidade, né, energética, e aí eles usam, mais ou menos a aplicação do reiki, do passe espírita, mais ou menos isso. E aí ele transmite essa energia lá pro assistido do centro. E ele era um cara ateu, provavelmente? Assim? Nunca tinha estudado religiosidade. Nunca tinha estudado, nunca tinha Passava lido nem nada. Frente, centro da igreja, nada. E o curioso, como é que a gente se conheceu? Eu fui fazer o curso, que eu tô fazendo lá em São Paulo, e aí no Airbnb, eu disse assim, eu vou ficar no Airbnb, que é mais barato e é mais perto do meu curso. Enfim, e aí fiquei lá na casa dele. E eu tinha levado dentro da minha bolsa, dentro da minha mochila, um livro sobre espiritualidade. Olha que legal. Como ele tá... As conexões da vida. As conexões. Né? E a gente passou, assim, um tempão conversando sobre isso, sobre espiritualidade. E eu disse assim, algum motivo tem para eu estar aqui, então eu vou te dar um presente. E aí tá aqui o livro, você fica com o meu livro, você lê, que é uma oportunidade para você adquirir mais conhecimento. E aí na verdade, o livro era espiritualidade e conhecimento quântico, espiritualidade e atividade quântica. Era mais ou menos isso, né? Porque uma coisa que eu sinto também, Carlos, e isso tem sido quase que um chamado assim na minha vida, que eu tenho que parar um pouco para pensar nisso, né? A gente precisa estudar espiritualidade sem esse cunho religioso. Concordo. Certo? Sem estar vinculado a um centro, sem estar vinculado a uma casa de banda, qualquer outro. Porque senão já gera um bloqueio também, né? Sem estar vinculado a uma igreja, enfim. É você se entender como uma energia, entendeu? E estudar isso a partir desse lugar, né? De uma forma mais universalista. E eu acho que, assim, eu sinto eu senti isso, mas eu trago isso em mim, né, já da minha essência, de eu não me encaixo em nenhum lugar. Eu já frequentei tudo que você imaginar. Eu cheguei até a pensar em perguntar qual que era a sua religião. Não me encaixo. Mas você entende que é uma força divina, alguma coisa. Eu leio sobre tudo, capto aquilo que faz sentido para mim, dentro de uma espiritualidade, dentro de uma racionalidade,
certo? Não fico constrangida de não estar ali encaixada, Uhum. né? De ter que... Não faz sentido para mim alguns rituais, Uns não dogmas, faz talvez, algumas coisas sentido. assim. Dogmas e rituais também. O dogma tem mais na Igreja Católica, Uhum. mas os próprios É que eu rituais... sou católico, por isso talvez que eu já devo ter usado esse termo. Isso. Mas assim, mas os mais rituais, né? Porque as outras religiões, elas são mais Sim. ritualísticas, né? E aí, assim, para mim, aquilo não faz muito sentido. Então, mas eu entendo que tem uma força ali maior, uma energia maior. E uma coisa que você falou que eu acho muito bacana é que, assim, eu tava conversando com o Thiago Ferraz aqui no podcast, e ele perguntou, antes de começar a gravar, cara, não foi bem com essas palavras, tipo, qual que é a sua pira? Por que você montou isso? E eu nunca... Podcast. E eu nunca tinha parado pra pensar, porque, assim, o que eu sempre respondi? Que eu quero escutar histórias, quero conhecer pessoas. Aí ele falou, conexão. Eu falei, cara, você resumiu uma palavra, muito obrigado. E é exatamente isso que eu quero fazer, que eu quero gerar conexões. É isso que um pouco que você falou, de bater energia, de escutar histórias, de conhecer pessoas. E eu queria te falar que a gente está quase chegando a 1 hora de podcast. A gente começa, igual a gente brincou, né, que eu começo a desacelerar, mas tem muita coisa que eu quero perguntar ainda, estou muito curioso. Vou aproveitar para perguntar uma delas. Pergunta o que você quiser. Há pontos da Terra onde são mais energéticos do que outros? São portais de energia, sim. As pirâmides, por exemplo, é um grande portal de energia. É que eu sou muito curioso por pirâmide, ainda não conheço nenhuma, mas sou muito curioso com as do Egito, lógico, que são as mais famosas, com as mexicanas, aí se eu não me engano, não sei se tem umas incas também, não sei se tem um pouco mais aqui para baixo. Tem. Ixi, tem pirâmide no mundo inteiro, e é muito louco. Mas não são só as pirâmides. Não, mas o que eu acho interessante, assim, as pessoas não tinham celular, não tinha nada, e é o mesmo formato, né? Como que... Isso é muito louco. Isso dá mais de 1 hora de conversa só sobre isso. Com certeza, dá. Tem muitos portais de energia. Por exemplo, o eclipse foi um grande portal energético. Pô, eu queria que tivesse sido aqui no Brasil, igual foi no México, né? Que virou noite mesmo. Eu recebi fotos da gente no grupo. Eu acompanhei ainda pelo Twitter. Eu recebi fotos maravilhosas, assim, de pessoas que estavam lá e que foi magnífico. E magnífico foi a energia desse eclipse. Engraçado, eu achei muito louco. Me lembrou muito o tempo de escola, quando apaga a luz, que a criançada dando... Ah! Aí a lua foi tampando e todo mundo... Ah! Aí eu falei, caramba, parece aquele bando de criançada quando apagava a luz. A gente está no ano 8, né? 2024, se você somar os números, dá um ano 8. Então, o dia do eclipse foi 8, 4... 2024, seria o 8 ali. E 8 de novo. E o 8 nada mais é do que 2 vezes o 4. O 8 também é um número de materialização. Então, esse eclipse e esse ano é um ano de muita materialização. Quem plantou vai colher esses frutos. Bacana. Quem não plantou está indo ali, vai finalizar esse ciclo, começar um ciclo 9, que é um final de ciclo, né? E é sempre muito difícil. Eu falei que gosto do número 9 aqui no começo para ela, aí que ferrou. E aí é difícil, mas a gente também tem que olhar para o lado bom, porque tudo que termina tem um início. Sim. Então você vai ali. São ciclos ali, né? São ciclos. Você começa a plantar de novo, plantar, regar, colher até... E aquilo vai frutificar e aí você vai receber esses frutos. Então, o eclipse foi muito isso. Além, né, do estudo da data, a gente percebe ali no eclipse que o que o Sol representa? Para mim é uma energia pura ali. Mais magnífica que a gente tem na Terra, né? E o Sol representa o nosso masculino, a nossa energia masculina. E aí o Sol se encontra com a Lua. A Lua, o que é? A nossa energia feminina. Num alinhamento com a Terra. O que é a Terra? A materialização. Então, junção dos dois. Né? O teu feminino, o teu masculino se junta e materializa com o alinhamento da Terra. É muito perfeito, muito legal. Muito bacana. Igual eu falei, a gente está quase chegando a 1 hora de bate-papo. Você criou, vai estar aqui na descrição o seu Instagram. Sim. Então, se a pessoa quiser ser atendida por você, entra em contato pelo Instagram. Isso, na minha bio tem o meu contato, é só clicar lá que me chama no WhatsApp direto. Show.
E aqui, todo final de bate-papo, assim, a gente pede uma indicação também para alguém estar aqui, para trocar essa conexão com a pessoa, trocar essa ideia. Então, se puder você indicar gosta de alguém. história e gosta de conexão, eu vou indicar um amigo que ele também adora fazer essas conexões. E o nome dele é Joaquim Valim, e ele tem a empresa Bocainice. Não sei se você conhece, mas ele é de Bananal e a sua esposa deve conhecer. Sim, vou perguntar para ela. Então, e aí ele faz trekking, ele tem uma empresa de trekking muito Maneiro. bacana, já fiz vários passeios com ele. E ele nos leva a lugares maravilhosos. Energia pura. De energia pura, de conexão, de portal, de tudo. Então, Joaquim está mais que convidado, hein? Vamos trocar essa ideia aí. E antes de finalizar, você tem uma mensagem final, uma palavra final para a galera que está nos acompanhando? Eu tenho. Eu acho que o meu pedido para todos é que todos se enxerguem como os seres energéticos que são, né? E consiga levar aqui para o centro do nosso coração, do coração de cada um, essa energia de amor, para ver se a gente consegue mudar um pouco a nossa história, o nosso ambiente, né? Essa humanidade. A gente se humanizar mais. Tornar humano, literalmente. Literalmente. Voltar a virar humano, né? Não sei se aconteceu isso. A gente se animalizou com os nossos instintos, exato, né? Então agora a gente tem que desenvolver aí esse amor puro, crístico. Sensacional. Júlio, só tenho a agradecer. Foi uma aula, aprendi bastante. Obrigada. Vamos bolar uma parte 2 aí, que tem muita coisa para perguntar, muito assunto para falar. Pô, vamos falar de pirâmide, vamos falar de bastante coisa aí que eu gostei, que tem bastante caldo para fazer aí. Só tenho a agradecer a sua visita, muito obrigado. E, pessoal, sai do episódio novo toda segunda-feira. E até o próximo, até mais. Obrigada.